Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui naquele nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje voltando a falar mais um pouquinho sobre cremação. A gente tem falado aqui uma série de vídeos a respeito do que fazer quando uma pessoa morre. Se é pecado ser cremado, aonde que a gente pode colocar as cinzas, se o espírito sofre quando o corpo dele é cremado. Então, assim, eu estou tentando tirar algumas das principais dúvidas que as pessoas me passaram por conta de eu também estar cuidando da cremação dos despojos do meu pai, que desencarnou em 2011. Eu sei que você deve estar falando, mas só agora que ela está cremando? Sim, porque meu pai estava enterrado no cemitério, aqui da onde eu moro, em Curitiba, só que a minha família resolveu a partir de agora, todos nós sermos cremados. Então, a gente não vai mais ter o jazigo no cemitério, não é? E a gente resolveu, a minha família inteira resolveu ser cremada. Então, a gente retirou, né, os despojos do meu pai, que já estava lá desde 2011, e estamos fazendo agora esse ritual da destinação das suas cinzas com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, mas entendendo que como meu pai era uma pessoa muito espiritualizada, era um médium, era um mentor, ele era um terapeuta, uma pessoa muito, muito espiritualizada, então certamente ele já se desvinculou, se desconectou da sua matéria logo em seguida do seu desencarne. Então, para ele, eu tenho certeza, tenho absoluta convicção de que ele não estaria nem um pouco preocupado com relação à opção entre sepultamento e cremação, apesar de que nós respeitamos a opinião e de todas as religiões, de todas as crenças. Se a sua é permitido, se a sua é proibido, cada um pensa de um jeito e todas as religiões são e devem ser respeitadas. Mas a pergunta de hoje é: o espírito sente dor quando o corpo é queimado? Porque muita gente, quando eu falei que aqui em casa a gente resolveu ser cremado, falou, nossa, nem pensar. Já imaginou você sentir a dor ali do fogo queimando o seu corpo? Nossa, nem pensar, nem vou passar pela minha cabeça essa opção. Aí eu fiquei pensando a respeito e resolvi gravar esse vídeo. Bom, gente, partindo do princípio que o espírito, quando a matéria acaba, quando a matéria morre, quando o corpo morre, o espírito desencarna, ou seja, ele sai da carne, tanto faz ele sair da carne, para aquela matéria, para aquele invólucro ser queimado ou ser enterrado. Tá? Porque o espírito, quando ele é espiritualizado e ele aceita que ele foi para o outro lado, ele em poucas horas ou talvez em pouco tempo, talvez num dia, dependendo do estado, porque muitos espíritos, quando eles desencarnam, dependendo da morte brusca, eles ficam até confusos. Eles nem sabem que morreram. Tipo, nossa, onde que eu tô? Ele passa perto da família, a família não vê, e porque quando a gente sai, o espírito da matéria, o nosso espírito continua com essa forma que está aqui agora. Então, assim, às vezes, em muitos casos, o espírito nem sabe que morreu. Tá? Se você assistiu aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, você deve ter visto uma cena, deve se lembrar dessa cena, onde o rapaz lá, ele morreu, foi assassinado, e ele levantou e ele tentava falar, e ele não sabia que ele tinha morrido, para ele estava confuso. Como também para muitas pessoas que morrem em mortes bruscas, acidentes, também ficam confusas. Elas passam pelos seus entes queridos, pelos seus familiares, falam com eles e falam, mas por que ninguém está me respondendo? Eles nem sabem que morreram. E outros espíritos ainda ficam ali vagando por não aceitar que morreram. Tá certo? Porque eles eram materialistas. Quanto mais materialista, mais o espírito fica apegado à matéria. Porque o espírito não quer deixar o seu corpo lindo, né, da qual ele era super vaidoso, dos seus bens materiais, da sua família. Então ele fica ali apegado. Não importa se o corpo vai ser cremado ou enterrado. O que importa ali é o espírito desapegar da matéria. Mas
de qualquer forma, quando o espírito fica apegado à matéria, ele pode sentir um desconforto em ver que a sua matéria está sendo cremada, como também ele pode ter um desconforto, né, se ele não quiser subir de jeito nenhum, se ele quiser ficar rondando aqui com o espírito obsessor, de também ver o seu corpo sendo deteriorado embaixo do caixão, comido, né, pelas bactérias, né, pelas larvas, porque o corpo lá embaixo ele vai virar ossos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ele não importa, porque tem gente que fala assim, eu não quero também ver meu espírito lá embaixo, meu corpo lá embaixo, com aquele caixão fechado e tudo escuro, e eu com falta de ar. Eu falei, opa, você não vai ficar com falta de ar, porque lá embaixo vai estar só o seu corpo, uma matéria física. A pessoa, ela acha que ela vai sentir tudo como ela sentiu. Eu vou sentir falta de ar com o caixão fechado, né? Tem gente que fala, meu Deus, coloque uma lâmpada no meu caixão, coloque um arzinho lá dentro, não é mesmo? Então, assim, gente, dos dois lados, seja cremação, seja no enterro, é muito importante a gente estar preparado para esse momento, a gente se preparar espiritualmente para não ficar apegado à matéria. Porque a questão aqui não é ser cremado ou ser enterrado. A questão aqui é aceitar que a nossa matéria chegou ao final, que o perispírito agora já não tem mais o nosso espírito, porque ele desencarnou, e esse espírito agora vai se transformar numa alma que vai para o outro lado, para o processo reencarnatório, para o processo evolutivo espiritual. Só. O que vai ficar é apenas uma matéria física, um pedaço de matéria física que vai ficar ali, enterrado ou cremado. Agora, mesmo assim, com tudo isso que a gente está falando, para os espíritas, é muito importante que se respeite um prazo de 72 horas antes da cremação, que é o tempo necessário para que o espírito faça todo esse processo desencarnatório. Ou seja, em 72 horas, se o espírito estiver bem consciente desse desapego, entende? Desse desencarne, em 72 horas ele não está mais nem perto do corpo. Então ele nem vai sentir, não vai saber nada do que aconteceu ali. Se o corpo foi cremado, se ele foi depois enterrado, não existe mais. A gente é que sabe o quanto de materialista era a pessoa que a gente está ali enterrando. Porque se a pessoa for muito materialista, ela pode ainda, no caso, ficar rondando por perto dias e dias, porque ela não aceita que foi embora, né? Naquele filme Ghost, inclusive, ele não aceitava que foi embora, porque ele queria ajudar a mulher dele que ficou, por causa de um crime, de um assassinato lá, enfim. Assista o filme, esse filme é antigo, gente, vê lá, relembra lá, mas foi um filme maravilhoso, né? Ghost do Outro Lado da Vida. Mas dá para dar uma ideia daquela coisa de, opa, como assim que eu morri? Né? E ele se comunicava através de uma médium nesse filme. Então, gente, há sim uma necessidade pela visão espírita de se aguardar 72 horas para que o espírito esteja completamente desligado. Por mais que ele tenha ficado perturbado, confuso, em 72 horas deu prazo mais que suficiente para ele ir para o outro lado. Agora, se esse espírito era apegado demais à matéria, não interessa, ele vai ficar aqui, pode ficar dias e meses e anos, porque ele vai ficar como obsessor e não importa se ele vai ficar vendo o corpo dele enterrado ou cremado. Entendem que o processo não é o que interfere, e sim a visão da espiritualidade que a pessoa tem. Então, qual que é o objetivo? O espírito não sente dor. O espírito não vai sentir dor, nem quando for enterrado ou nem quando for cremado, porque o espírito já foi. Ele já foi, tá? Ali é só uma matéria, um corpo, que não vai sentir mais nada. É só um corpo físico, uma matéria. O espírito já foi. E esse espírito já está no outro plano, sendo tratado nos hospitais espirituais. Não tem perigo nenhum de sentir dor, tá certo, gente? Então, se você tem esse medo que o seu ente querido vai sentir dor do fogo, da cremação, calma, fica tranquilo, tá? Se você quiser seguir essa recomendação
dos espíritas de aguardar 72 horas. Eu acho muito válido, acho muito bom. Na minha família, nós vamos seguir essa recomendação à risca de aguardar 72 horas antes da cremação, porque aí a gente cumpre todo esse prazo do desencarne, tá certo? Mas você segue aquilo que você acreditar. O importante é entender que o espírito não vai sentir dor, porque o espírito já vai estar encaminhado para um outro lado. O que vai ficar ali, tanto faz sendo enterrado ou tanto faz sendo cremado, é apenas uma matéria, e essa matéria não sente dor. E se ele estiver por ali ainda não aceitando a morte, não importa qual é o processo de ser enterrado ou cremado. O importa é que ele vai sofrer de qualquer jeito, porque ele não aceita que morreu. Então ele vai ficar chorando porque ele viu a mãe chorando, os filhos chorando, e ele não quer ir embora. Então o que menos ele vai sentir ali é essa questão. Ele pode até sentir essa dor porque ele não quer ir embora, mas não pelo processo da cremação, entende? O mais importante, e vou repetir para reforçar, é a gente se preparar em vida para esse momento, para que nessas 72 horas o nosso espírito ou das pessoas que a gente ama já esteja no outro plano e ali só esteja realmente a matéria. Então, fiquem tranquilos que o espírito não vai sentir a dor da cremação. O espírito não vai sentir a dor de ver o corpo dele dentro de um caixão, por exemplo. Não, porque o espírito não vai mais estar ali perto da matéria. Se ele for uma pessoa espiritualizada e se ele aceitar que esse processo foi apenas da morte do corpo, com certeza ele já vai estar em outro plano, sendo tratado em outro plano, e ali vai ficar apenas uma matéria física, tá certo? Uma destinação física do corpo que só é apenas um corpo, tá? Não sente dor, não fiquem preocupadas e pode seguir em frente com a sua crença. Cremação ou enterro, o espírito não sente dor, tá? É isso aí, gente. Eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Deixa aqui os comentários, não esquece de curtir o nosso canal, não esquece de fazer perguntas e sugerir temas para os nossos próximos vídeos. Grande abraço, tchau, tchau.